na década de 70, né? E 75, 78, aqui havia um mercador na cidade que trazia alguns produtos para vender aqui na nossa cidade de Paraty, de Cunha. Era um mercador com um cargueiro de animal, 5 mulas, que trazia o feijão, o queijo, todos os produtos que eles produziam lá, e levava daqui o nosso produto, que era o produto do mar. Paraty nunca teve uma cultura de cerâmica própria, né? Um núcleo onde se trabalhasse a cerâmica. E nessa época Paraty começou a ter os primeiros movimentos do turismo. E na década de 78, né, mais ou menos, eu criei aqui em Paraty um encontro de ceramista, que foi um dos primeiros eventos, né, criado aqui, em relação ao turismo que estava chegando. Eu também criei o Festival da Cachaça, foi criado também por uma gestão minha, né? Então eu sou um criador. Hoje nós temos um calendário turístico fantástico, formado por nós mesmos. E o que é muito importante é esse saber que Paraty recebe. Somos nós que trazemos, né? A cultura fazemos nós. A Flip traz os grandes escritores, eu trago os grandes ceramistas, o Paraty em Foco traz os grandes fotógrafos. Nós já tínhamos aqui esse saber. A FIP encontrou Paraty já com uma estrutura, né? E fez dessa estrutura uma beleza, né? Uma educação de como organização de evento, né? A Flip nos deixa um legado muito importante para nós cidadãos de Paraty, eu acho. Hoje fazem 45 anos que estou nessa história. Eu acho que eu deixo, por essa passagem, por essa minha pesquisa dentro do campo cerâmico, não só nacional como internacional, deixo um legado para a minha cidade, né? Então é esse o meu propósito também, como artista, né? De deixar uma história. Ministério do Turismo e Associação Casa Azul apresentam 18ª Flip, Festa Literária Internacional de Paraty. O projeto se beneficia da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Vale Mais Cultura e conta com o patrocínio oficial do Itaú. Tem o apoio da Prefeitura de Paraty, Pinheiro Neto Advogados e UOL. Realização: Associação Casa Azul, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Boa noite, meu nome é Ángel Gurria Quintana, eu sou jornalista, tradutor, editor, trabalho na Universidade de Cambridge e é para mim um enorme prazer mediar virtualmente esta conversa entre Caetano Veloso e Paul B. Preciado. Sejam bem-vindos todos. O título da mesa é Transições. E no espírito da Flip vamos transitar entre temas, entre línguas, idiomas,
Os nossos convidados, cada um deles no seu jeito, tem feito questão de ultrapassar fronteiras, derrubar convenções sociais, empurrar os limites da identidade, seja através da música, através da escrita ou até através do próprio corpo. Eles têm sido, são defensores da mudança, apologistas da diferença, filósofos da transformação, da transição, da migração, da redefinição. E é um verdadeiro prazer estar com eles aqui. Caetano Veloso quase nem precisa ser apresentado, principalmente para um público brasileiro. Cantor, compositor, cineasta e uma figura fundamental da vida cultural brasileira há muitas décadas. Nascido em Santa Amaro da Purificação, na Bahia, ele é autor do livro Verdade Tropical e O Mundo Não é Chato. E também dirigiu o filme O Cinema Falado. Ele é um dos principais nomes da música popular brasileira, é um dos idealizadores da Tropicália. Acabou de lançar o livro Narciso em Férias, talvez seria bom dizer relançar Narciso em Férias, pela Companhia das Letras. Caetano é um veterano da Flip, eu me lembro de uma mesa magnífica que ele dividiu com José Eduardo Agualuz, acho que foi em 2004, não sei se lembra, Caetano. Já tem muito Me tempo. lembro, a data não lembro. Mas o livro que está sendo lançado agora é uma reedição de um capítulo do Verdade Tropical. Verdade Tropical. Né? E por que foi lançado agora esse como livro? Olha, já faz algum tempo que eu tinha vontade de lançar esse capítulo como um livro independente, porque é o capítulo que eu acho, para mim, mais satisfatório. Entendeu? É o capítulo de que eu mais gosto. E acho que ele tem uma capacidade de, apenas narrando, abranger toda a questão que o livro abrange, às vezes de forma ensaística. Então, eu já tinha pedido isso a Luiz, já tinha saído uma separata que foi sobre antropofagia. É bacana, é interessante, mas eu não acho que seja não compõe um livro fechado inteiro como o Narciso em Férias compõe. Então eu tinha vontade e vim pensando em fazer isso e terminou a Companhia das Letras topando e Paulinha, que é minha produtora e empresária e também minha namorada, com quem eu tenho 2 filhos, ela teve a ideia de chamar 2 cineastas para fazerem uma adaptação para o cinema do Narciso em Férias. E isso também estimulou o relançamento do livro, porque um rapaz, Pedretti, encontrou os documentos daquelas autoridades que me prenderam. Então, com esses documentos e o texto Narciso em Férias foi feito o documentário. E por causa disso se juntou tudo. E depois também a direita subiu no Brasil, né? Isso coincidiu. A direita subiu ao poder no Brasil e muita gente pede a volta da ditadura. Então ficou mais abrasivo, como eu digo, o lançamento do Narciso em Férias em separata. Bom, já teremos oportunidade de falar mais do livro, mas agora também quero apresentar ao Paul B. Preciado. Paul é jornalista, filósofo, curador, é um dos principais pensadores contemporâneos das novas políticas do corpo, do gênero e da sexualidade. Nascido na Espanha, ele vive hoje em Paris. Autodefinido como feminista punk, é um dos principais pensadores contemporâneos e autor de Manifesto Contrasexual,
Texto Junkie e Pornotopia, todos editados no Brasil pela N-1. E este ano o Paul lançou no Brasil o livro Um Apartamento em Urano, pela Zahar. E o livro é uma coletânea de crônicas publicadas no jornal francês Libération entre 2013 e 2018, anos que correspondem ao período durante o qual o Paul estava no processo de transição de sexo. Paul nos diz: não sou homem, não sou mulher, não sou heterossexual, não sou homossexual, nem sou bissexual. Sou um dissidente do sistema sexo-gênero. Então, bienvenido, Paul. Podemos ahora brincar al español. Muy bien. Paul, muy bienvenido. Sé que estás en París. Este debe haber sido una de las primeras veces en muchos años que estás confinado en un solo lugar. ¿Cómo te encuentras? Hola, muy buenas tardes. Bueno, antes de nada realmente quería saludar y agradecer primero al Festival Flip por haberme invitado a esta conversación. Realmente para mí más que una conversación es un encuentro, un regalo, porque yo me veo totalmente excedido frente a la figura y la inmensidad de Caetano, ¿no? Así que realmente muchísimas gracias por esta invitación y bueno, pues muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas mañanas, muy buenas fuera del tiempo, muy buenas en cualquier lugar del mundo, quizá del cosmos, quizá vayamos a saber dónde, quizá en otro planeta a través de maneras totalmente incomprensibles, ¿no? Pues nada, buenos soles, buenas noches, bueno, lo que sea, ¿no? Y sí, bueno, me ha sorprendido, Ángel, cuando has hecho esta presentación mía diciendo has empezado diciendo que yo era periodista y la verdad es que yo no me veo en absoluto como periodista. Es decir, porque entiendo el periodismo como una forma de investigación quizá rigurosa, ¿no? Una aproximación a la actualidad con cierto rigor que yo no tengo en absoluto. Es decir, que yo soy un filósofo, yo soy un activista. Me veo más como un artista que trabaja con el lenguaje conceptual que como un periodista, eso seguro, ¿no? Lo que sí es verdad es que en un momento dado decidí que precisamente por la presencia tan fuerte que empezaba a tener los discursos fascistas de derecha y de extrema derecha en los medios y en el espacio público, decidí que era necesario para mí dar un paso desde el ámbito universitario e incluso desde el ámbito más activista, dar un paso hacia, de alguna manera, el ámbito de los medios de comunicación y empecé a escribir en los periódicos y es verdad que hoy publico mucho en los periódicos, ¿no? Pero realmente no me veo como periodista. Y es verdad también, ahora respondiendo ya más a tu pregunta, ¿no? Que bueno, es verdad, siempre había dicho que no había dormido en la misma cama más de 3 días, ¿no? Y creo que esta vez tuve la gran suerte, yo creo que tuve la suerte que mi cama justo llegó al apartamento como pocos días antes de que directamente me la libraron, ¿no? O sea, la trajeron directamente físicamente al apartamento, casi como que me dijeron, aquí está su cama, ¿no? Para que pueda dormir los meses que vendrán. Y aparte, efectivamente, caí enfermo de COVID, porque con todos mis viajes yo creo que la gente no lo sabe, pero yo creo que debo ser uno de los primeros portadores del COVID, porque realmente tanto viajé que yo creo que contaminé y fui contaminado, ¿no? Y también, no sé, creo que muchos vemos la contaminación quizá de otra manera, ¿no? O sea, la contaminación también como una forma de intercambio y es verdad que había estado en tantos encuentros, tantos coloquios, tantas manifestaciones que bueno, llegué a París, me metí en esa cama que me acababan de traer a mi casa y ahí caí enfermo de COVID, e incluso prácticamente antes de que toda la gente empezara a hablar de COVID y ya cuando quise salir de mi cama el mundo había cambiado totalmente. Me gustaría volver al tema del confinamiento y la identidad un poco más adelante, pero creo que hay que echar marcha atrás y quería pedirle a los dos
que empezaran por decirnos algo sobre el título de cada uno de estos libros que se publica, porque el título nos da una clave para entender la obra. Entonces, por ejemplo, Caetano, Narciso en Ferias, el título original del capítulo, pero ¿de dónde viene la figura de Narciso? ¿Cuál es tu identificación con esta figura? Caetano, puedes pasar al portugués porque yo voy a cambiar ahora, tranquilamente. Bueno, no sé, yo podría decir en español. Bueno, Quizás pero fuera más para el público brasilero, el ¿no? pueblo brasileiro. Bueno, então, em português, eu tirei o título Sí. Narciso em Férias de um livro de F. Scott Fitzgerald. É o título de um capítulo de um dos livros do F. Scott Fitzgerald. E eu tinha lido e fazia tempos e acho bonito. Narciso, evidentemente, porque é um deus básico, assim, né? Uma vez me perguntaram, mas narcisismo, não sei o quê. Eu disse assim, eu espero que esse belo Deus sempre esteja conosco. Eu disse numa entrevista uma vez. Porque, em geral, usam a palavra narcisismo, narciso, de maneira pejorativa, né? E não sem razão, mas eu queria ver de outro modo. E esse título, Narciso em Férias, de uma tradução brasileira de um dos livros do Fitzgerald, que é Este Lado do Paraíso, né? This Side of Paradise, chama-se Narcissus of Duty. Uhum. E a tradução brasileira era Narciso em Férias. Eu achei bonito, porque quando eu fui escrever sobre a prisão, sobre o período em que eu fiquei preso durante a ditadura militar, eu me lembrei desse título porque a sensação é de que o meu narcisismo básico tinha sido desligado, entendeu? Durante aqueles 2 meses e de uma maneira total. Não só eu não vi espelhos, nenhum espelho durante toda a prisão, como não me disseram por que eu estava sendo preso, não me fizeram perguntas a respeito de possíveis ilegalidades que eu tivesse cometido. E eu fiquei numa solitária, como se minha vida não existisse. Depois de alguns dias, sem ninguém falar comigo, sem eu ver ninguém, deitado no chão, eu então me sentia como se a minha vida tivesse sido sempre aquilo, e que todo o resto de que eu me lembrava tivesse sido um sonho, tivesse sido imaginação minha. Então, há uma espécie de apagamento do meu reconhecimento de mim mesmo. Então, eu achei que Narciso estava, de fato, em férias. O título do Fitzgerald me pareceu adequado e era curioso mencionar um título de Fitzgerald nesse livro. Eu não esperava, estava escrevendo o livro. Quando fui me dedicar a narrar a experiência da prisão, me veio esse título à cabeça. Eu pensei, bom, é até bonito citar Fitzgerald aqui num lugar tão diferente. Então, o título se deveu a isso. Caetano, bom, você reconhece que a escrita tem um elemento meio performático. E você escreve que o livro é autobiográfico, mas também uma construção literária que dá para você satisfação estética. Então, é memória, mas também é um pouco de ficção, não é? Não pode deixar de ser. Nunca não é. Isso você pode graduar até a sua exibição da consciência disso, fazer disso, da consciência de que é uma ficção,
o aspecto mais aparente do seu trabalho, como, aliás, Paul faz em muitos momentos, né? E pode não, você pode simplesmente lembrar e dizer que está contando, mas é impossível não haver ficção quando você escreve, mesmo porque a memória não é perfeita, em primeiro lugar. A memória tem seleção, uma capacidade seletiva curiosa, e a escrita leva a outras coisas, né? Você parar para escrever, então não pode deixar de haver uma construção de personagem. Mas, nesse livro Verdade Tropical, eu quis ser o mais acurado possível quanto às coisas de que eu me lembrava. Eu, entre os meus amigos, tinha fama de ter uma excelente memória, né? Hoje, já com 78 anos de idade, já não posso ser tão tranquilo a esse respeito. Mas eu tenho uma memória incrível. Gilberto Gil, meu maior companheiro de aventuras culturais, musicais e da indústria cultural, ele tem uma memória péssima. Ele faz errado. Às vezes, quando a gente conversa, a gente curte ele. Por exemplo, ele diz assim, muitas vezes ele me disse que ele tinha preguiça de ir ao cinema, e eu ia ao cinema sempre, né? E muitas vezes eu contava filmes a ele, e às vezes eu contava com tanto entusiasmo que ele fazia um esforço e ia ao cinema ver. E depois me dizia, puxa, Caetano, mas você contando é muito mais interessante do que o filme. E entre os meus amigos, citei ele porque é um exemplo, não só o mais próximo na área da criação, como é um exemplo de memória meio mutante, assim. Tem episódios engraçadíssimos. Se eu for contar, vou gastar nosso tempo aqui com história de Gilberto Gil. Falando no tipo de escrita, Paul, você diz agora que não se reconhece como jornalista, mas você escreve no livro que a filosofia é um tipo de ficção, mas que não só descreve a realidade, mas tenta transformar a realidade. ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Claro, pero yo creo que no solamente, no solamente mi filosofía, es decir, no solamente mi trabajo filosófico es ficción. Esto es algo que yo aprendí de Derrida, que fue uno de mis profesores, ¿no? Toda la filosofía es ficción. La filosofía, por una parte, trabaja con el lenguaje y además con un lenguaje que está lleno de metáforas, ¿no? En ese sentido es absolutamente heredera de... Y podríamos decir que incluso el lenguaje científico también hereda esas metáforas y trabaja con ellas, ¿no? Y a veces lo que ocurre es que ese lenguaje acaba siendo naturalizado, de manera que ya no somos capaces de escuchar la dimensión ficcional o la dimensión de alguna manera metafórica, ¿no? del lenguaje. Y yo creo que la tarea de la filosofía precisamente es, en el fondo, es como arrancar las palabras al lenguaje ya naturalizado y devolverlas al lugar en el que pueden otra vez ser juzgadas, criticadas, manipuladas, destrozadas, abiertas, reorganizadas, ¿no? Y que esa tarea es también, en parte, una parte, podríamos decir con Foucault, una tecnología de la subjetividad, es decir, que cuando uno escribe, como ahora muy bien decía Caetano, ¿no? Es decir, cuando uno escribe, el sujeto no está ya constituido, tiene una memoria íntegra y a partir de ahí escribe, ¿no? Sino que la escritura es una tecnología de producción de subjetividad. Escribiendo, uno inventa quién es uno mismo, ¿no?
pero además eso puede verse en todos los niveles. Y creo que precisamente, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Es decir, que yo he observado, de algún modo casi observado como los protocolos, los lenguajes con los que cultural y políticamente normalizamos y naturalizamos la identidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, os voy a dar un ejemplo absolutamente, puede parecer banal, pero es absolutamente clave, ¿no? Desde el momento en el que un cuerpo aparentemente viene al mundo, para que ese cuerpo sea reconocido como humano, tiene que pasar por todo un protocolo de, en el fondo, de reconocimiento, un protocolo que es visual y que es político y que es lingüístico y que acaba reconociendo ese cuerpo y asignándolo al género femenino o al género masculino, ¿no? Ese ejercicio requiere un enorme aparato de ficción, un enorme aparato, en el fondo, de un gran teatro político, ¿no? Que es un teatro de la visión, como el teatro anatómico. Es decir, que el cuerpo está ahí, es visualizado colectivamente y ahí se toman enormemente una gran cantidad de decisiones que van a determinar la vida de ese cuerpo, ¿no? Y ese conjunto de decisiones muchas veces, claro, son decisiones de vida y muerte, ¿no? Son decisiones de vida y muerte. Lo son para aquellos cuerpos que no corresponden al binario y que son considerados como cuerpos patológicos, como intersexuales, a los que se va a someter a todo un conjunto, por ejemplo, de operaciones, de administración de hormonas, etcétera. Pero lo son también, por ejemplo, cuando alguien como yo o como aquellos que se identifican como personas trans, como personas transgénero, como personas travestis, como personas transexuales, aquellas personas que de algún modo entran en disonancia con el lenguaje que les identifica normativamente, ¿no? Lo que estoy diciendo es que en el fondo la ley también es un lenguaje de ficción. La ley es un lenguaje de ficción, pero que está, cuya solidificación, cuya cristalización es tal que la observamos como si fuera realmente parte de la naturaleza, ¿no? No somos ni capaces de tomar distancia frente a la ley, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, creo que uno de los ejercicios para mí más interesantes de tomar conciencia de esta dimensión ficcional, teatral, totalmente construida, de esos protocolos, por ejemplo, que a través de los que se lleva a cabo el reconocimiento de género, de la diferencia sexual, es cuando yo pedí un cambio de género al Estado español, porque yo tengo nacionalidad española, de esa cosa tan extraña que es una nación y que además tiene un rey, etcétera, ¿no? Es decir, fijaos todo el conjunto de aparatos y de dispositivos, ¿no?, extraños para 2021, ¿no? Bueno, pues cuando yo pedí el cambio de género, de sexo legal, lo que se produjo es que de alguna manera el juez español encargado de ese proceso destruye tu partida de nacimiento, la destroza, la destruye físicamente para que no exista, y tú además tienes que firmar, dar tu acuerdo para que él pueda destruirla. Claro, en ese momento, cuando destruye tu partida de nacimiento, tú dices, pero bueno, ¿qué está pasando? Es decir, ¿dónde estoy? No existo, no tengo ningún tipo de existencia. Y efectivamente, durante ese tiempo, uno no tiene, cuando espera, y uno puede pasar muchos meses esperando a que el Estado le vuelva a, en el fondo, administrar una nueva partida de nacimiento. Bueno, pues uno está como una especie de limbo político y administrativo, ¿no? Que muestra que en el fondo la vida, lo que consideramos como una vida humana social, pues no es viable sin un conjunto de lo que yo llamo prótesis políticas, ¿no? Y una de esas prótesis políticas, por ejemplo, absurdas, es el pasaporte. Pero sin un pasaporte, un cuerpo es un cuerpo vulnerable frente al Estado, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que también me maravilló del libro de Caetano, ¿no? De Narciso de Vacaciones. Bueno, ya tengo que decir que el título, en principio, claro, cuando uno no sabe por qué Caetano escogió este título, de repente coge un libro que se llama Narciso de Vacaciones, ¿no? Y de repente, claro, cuando lo abre, se da cuenta que, bueno, la primera escena es cómo lo arrestan
a Caetano y cómo Caetano además envía a la policía a casa más bien envía a Gilberto Gil a casa para que lo pueda arrestar la policía, ¿no? Y entonces uno dice, pero, o sea, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible que esto sea un Narciso de vacaciones, ¿no? Y claro, vas avanzando y es verdad que me pareció absolutamente maravillosa la descripción tan detallada y tan minuciosa, no tanto en términos de memoria, ¿no? sino yo diría casi como en términos casi como una especie de cronología corporal, ¿no? Casi como si Caetano o como precisamente no hay espejo, ¿no? Y no hay afuera, ¿no? En el fondo uno está encerrado en ese espacio, ¿no? Pero está solo con su propio cuerpo y en el fondo el cuerpo se acaba convirtiendo como en un paisaje absoluto, ¿no? Dentro de ese encierro, ¿no? Y me pareció absolutamente maravillosa toda la descripción del encierro y tengo que decir además, Caetano, que yo que soy muy lector de los textos feministas, ¿no? Y de los textos feministas desde el siglo XIX, pues he encontrado que tu manera de escribir efectivamente no era muy masculina, porque raramente, o sea, creo que sí, de algún modo hay como en el fondo un modo de aproximarte a tu propio cuerpo, a, al, a la, por ejemplo, a la pérdida de memoria, la pérdida de deseo sexual, la cuestión de muchas veces comentada en el libro de la falta de erección o de los problemas de erección. Es decir, esto me ha parecido absolutamente maravilloso porque precisamente lo que caracteriza a la masculinidad escritora y al escritor en esa posición de soberanía masculina es precisamente nunca poner en cuestión su propio cuerpo, su propia capacidad sexual, su propio deseo, ¿no? Y esto, en tu caso, casi como si hubieras hecho un ejercicio, aplicándote un ejercicio feminista a tu propia escritura, pues desde el principio lo que vemos es un cuerpo que en el fondo está, un cuerpo en ruptura, ¿no? Un cuerpo en fallo, como tú dices, Narciso en ese sentido, claro, ahora ya lo entiendo de otra manera, ¿no? De vacaciones, más bien lo habían enviado, o sea, Narciso en el calabozo, ¿no? Es como... Y bueno, me ha parecido maravilloso, ¿no? El texto y realmente recomiendo muchísimo su lectura. Sobre este tema, me parece uno de los temas centrales de tanto tu libro, Paul, como el Sí, libro gracias. de Caetano, es el tema de la masculinidad y violencia. Y lo voy a preguntar en portugués ahora, mas Caetano, quando você leu pela primeira vez o expediente da sua prisão, onde os militares diziam que você tinha sido preso por fazer músicas que eram subversivas e desvirilizantes. E aí a sua reação foi, simpatia socialistas de jeito nenhum, mas subversivo e desvirilizante pode ser, né? Mas então, qual a sua postura com respeito à masculinidade nesse espaço estranho, opressivo da prisão? O espaço muito masculino da prisão militar, sobretudo, estar ali causou um outro apagão no Narciso aqui, que foi a atração sexual ou sentimental por homens, entendeu? Eu fiquei com uma rejeição sexual com relação à figura dos homens que eu não tinha e que, ao contrário, fazia parte, porque eu sei lá, o modelo de masculinidade que me foi ensinado desde a infância pela sociedade não foi aceito por mim como indiscutível. Ao contrário, foi algo com que eu tive uma relação de
mais do que desconfiança, uma relação de problematização, entendeu? Que nunca morreu. Você sabe que quando saiu Narciso em Férias a primeira vez, faz mais de 20 anos, o Luiz Carlos Maciel, que era um diretor de teatro e de cinema, foi jornalista, também um grande escritor crítico, ele escreveu que, lendo Verdade Tropical, ele tinha chegado à conclusão, ele dizia com uma certa ironia, um pouco quase pejorativamente, mas não era, que Caetano finalmente se definiu. Ele não é heterossexual, não é homossexual e não é bissexual. É curioso. Isso faz mais de 20 anos. E eu ri muito, porque eu gostava muito dele, né? Eu era muito fã do Luiz Carlos Maciel, e sou. Ele morreu, mas eu sou fã de tudo que ele fez, do jeito que ele era. E, primeiro, ele era lindo, né? Ele era um cara que não chegou em Salvador, ele era gaúcho, mas foi morar em Salvador para dirigir teatro, por causa da escola de teatro, e era lindíssimo. E o Glauber até fez um filme com ele, que é o único filme do Glauber que desapareceu. Chamava-se Cruz na Praça, que era o Maciel encostado na cruz na frente da igreja de São Francisco. E então uma bicha feia, assim, que era um ator da escola de teatro, passava e não resistia e metia a mão no pau do Maciel. Isso era a história do filme era essa, era um curta assim do Glauber, foi o único filme do Glauber que desapareceu, não se encontra cópia, nada. Mas então o Maciel era uma pessoa assim, foi morar em Salvador e escrevia coisas sobre autores, porque a crítica era em geral marxizante, né? Marxista, assim, muito Lukács, muito, né? E estava caminhando para Gramsci entre a turma universitária. E ele era um crítico que escreveu sobre autores Kafka, Beckett, entrando para uma linha assim que não era a convencional da esquerda universitária de Salvador. Eu admirava muito. Quando ele botou esse negócio que eu não era, que meio dizendo, mas como assim? Mas é porque de fato eu dizia alguma coisa contra, sei lá, em Verdade Tropical, não sei o que é, alguma coisa contra bissexual, que é uma coisa que é muito usado por pessoas que querem esconder a homossexualidade e por outras que querem valorizar alguma coisa. E, de todo modo, era, eu não me lembro como era a minha análise, mas era mais esperta do que eu estou podendo reconstruir aqui. E dizendo que as pessoas usavam essa expressão bissexual para efeitos muito, como é que eu posso dizer, inautênticos, defesas de posições inautênticas. E então eu desprezava também esse também não quero, né? Mas eu tinha separado até aqui para ler um poema eu vou ler. É um poema de uma poetisa russa que eu gosto muito e que não é nem um poema. Eu falei um poema porque ela era tão poeta. Eu gosto da palavra poetisa em português. Eu tomei contato com essa autora por causa dos poetas concretos de São Paulo. Foram eles que mencionaram. É Marina Tsvetaeva. Marina Tsvetaeva. Então, eu copiei em espanhol, porque eu ia falar com Paul B. Preciado. Y yo pensaba que iba a hablar español todo bueno, el pues tiempo. lea en castellano. Me sentía un poco... Sí, lea en castellano, así, lea en castellano. sí, leeré.
amar solo a las mujeres bueno, amar solo a las mujeres para una mujer o amar solo a los hombres para un hombre, excluyendo notoriamente el reverso habitual. ¡Qué horror! Amar solo a las mujeres para un hombre o amar solo a los hombres para una mujer, excluyendo notoriamente lo que es inusual. ¡Qué aburrimiento! Y todos juntos, ¡qué miseria! Aquí esta exclamación realmente encuentra su lugar. Sed como los dioses. Cualquier exclusión notoria, un horror. Wow. Entonces, Maravilloso, esto maravilloso. es muy bonito. Sí, es Es de maravilloso. comienzo del siglo XX. Comienzo del siglo XX. Es una poeta rusa, do começo do século XX, uma poetisa russa. E esse livro é muito lindo, um livro de notas e também de correspondência, mas tem uma densidade, tem milhões de coisas maravilhosas, mas essa eu separei para ler aqui hoje, para meio dizer de onde vem minha Gracias. identificação, porque eu falei mais cedo, antes da gente começar a gravar, de como, para mim, o Paul é quase um garoto, assim, porque em 1970, eu estava em Londres, exilado, tendo saído da prisão e do Es verdad, confinamento. E foi o es ano que ele verdad, nasceu. Eu era casado, es verdad. tinha sido preso, tinha sido exilado, tinha ficado 2 meses preso, 4 meses confinado, estava já há 1 ano quase exilado quando o Paul nasceu. Es verdad. Então, eu ler esse poema da Tsvetaeva me põe assim, um tipo de coisa como essa, eu pensava muito, entende? Então, assim, o modelo da masculinidade que tem um lado que é comportamento, modos e até sentimentos e inteligência, ritmo de pensamento, tudo que é proposto àquele sujeito do sexo masculino, eu punha em discussão, mas também a sexualidade, não só a definição de gênero por esses modos, mas a sexualidade. Eu era muito próximo, eu tenho muitos amigos, pessoas muito íntimas, que caminharam para uma vida homossexual, entendeu? Assim, definidamente homossexual. E, curiosamente, meus pais, meu pai nasceu em 1901, né? Viveu 82 anos. Minha mãe nasceu em 1907, viveu 105 anos. E eles nunca tiveram... Por exemplo, quando eu tinha 19 anos, eu fiquei apaixonado por um amigo meu que tinha 17. Ele era muito inteligente, sabia muito mais coisas do que eu, que tinha 2 anos mais que ele. E ele era assim, mulato como eu, talvez até um pouco mais mulato do que eu. E eu admirava muito ele. Ele e um terceiro amigo, Álvaro Guimarães, que era diretor de teatro e que era bicha, mas ele não. E por ele eu me apaixonei, mas me apaixonei mesmo. Me apaixonei como eu tinha me apaixonado por uma menina em Santo Amaro, totalmente assim. E apaixonar significa você sentir aquela imensidão dentro da sua alma, na presença da pessoa, no pensamento da pessoa, nos sonhos com a pessoa, inclusive as ereções se insinuarem junto com esse sentimento. Eu tinha isso com uma menina em Santo Amaro, mas já aos 19 anos tive com um rapaz de 17, que era meu amigo. E vou dizer, não aconteceu,
de virar uma história, porque não aconteceu. Ele não quis, ele não pensava nisso. Mais tarde ele até veio a pensar, continuou meu amigo por muito tempo, faz muitos anos que eu não vejo, mas tenho notícias, sei onde ele está, e poderia ter virado uma história assim até oficial, poderia ter me casado com ele, entendeu? Passado a viver com ele. E meus pais teriam assimilado isso bem, adotado, eu sei, porque eu vi como meus pais se comportaram em outros casos, entendeu? Então, a minha história com a sexualidade, no ginásio, eu andava muito com os meninos que eram bichas. Na verdade, eu fiquei até um pouco surpreso aqui no Rio, quando meus filhos que estudaram aqui no Rio, eu para a escola, não tem ninguém é bicha na escola dos meninos hoje em dia, parece que... Porque lá em Santo Amaro tinha um número considerável, no interior da Bahia. E eu andava muito. O pessoal que tinha tendências artísticas e que queriam ser bicha. Até essa ideia de que meio ser artista é meio ser bicha. Isso fazia parte da vaga cultura da cidade do interior da Bahia. E eu saí de lá no ano que eu ia fazer 18 anos. Né? Então, esse negócio... Mas se eu for entrar, eu sou muito digressivo. Se vocês me deixarem falar, eu tomo conta de tudo, faço uma confusão danada, vocês não entendem coisa nenhuma. Porque eu quero falar depois No, pero ou agora. Yo quería preguntarte una cosa, Caetano, porque, claro, bueno, es muy interesante, ¿no? Como creo que tú hablas de una manera tan abierta y tan libre de esta cuestión que realmente es que hay muy poca gente que además teniendo tu posición social, digamos, pueda hablar de este modo, ¿no? Pero ¿cuál fue tu relación después con el movimiento homosexual, por ejemplo, o incluso con el movimiento trans digamos, en Brasil? Porque es verdad que es uno de los movimientos quizá también más activos y más visibles, ¿no? Del continente, digamos, ¿no? Y es decir, ¿cuál fue? Porque tu vida ¿crees que tu vida hubiera sido muy distinta si de repente te hubieras hecho como, imagínate, te hubieras convertido como en el cantante marica de Brasil? Habría sido muy distinto, ¿crees o no? Yo como cantante era un poco marica Sí. y un poco como era una cosa de los años 60. En el 68 yo cantaba y hacía las cosas de cantantes de rock, neo-rock inglés, pero muy brasileño, con cosas, He lo que visto, he visto. ganó el apodo de tropicalismo, Claro. ¿comprendes? Y bueno, entré en falar espanhol, que yo tenía la vanidad de hablar español, ¿comprendes? Para que la gente viera que yo puedo hablar español, es decir... No hablas, está clarísimo. Pero debo volver al portugués porque como é que se diz hoje em dia? É o protocolo, né? Vamos falar português. Mas o que é que eu estava dizendo? Que, bom, tem um título... Eu era assim meio marica, mas eu fui preso, a ditadura piorou, entrou na parte mais brutal e eu fui exilado. Fiquei 2 anos e meio em Londres. Quando voltei, ainda era o presidente Médici, que foi o mais brutal, quando houve mais tortura, mais repressão. E, no entanto, o grande estouro da música popular brasileira era um grupo chamado Secos e Molhados, em que o cantor Ney Matogrosso era 10.000 vezes mais bicha, mais marica do que eu pudera sonhar ser. E era bicha. Ele é um sujeito maravilhoso. É um cantor. Ele, aliás, tem uma voz aguda. Ele, até hoje, ele é até mais velho, 2 anos que eu. Acho que está, ou 1 ano e meio. Deve estar chegando aos 80, mas você não acredita, porque ele é enxutão e canta e dança e tudo, e com umas pinturas de rosto.
uma coisa bem avançada, assim. Aliás, até foi pioneiro mundialmente. Então, eu fiquei sempre. O Brasil é um lugar muito curioso, muito curioso, porque você veja bem, era o período mais repressivo da ditadura. E, no entanto, estourou esse grupo. Quando eu voltei do exílio, tinha história, entendeu? E eu cheguei, mas aí a história é toda complexa, porque eu tinha casado com uma menina que era minha namorada desde que ela tinha 16 e eu 21, e a gente transava sempre e tal, mas depois a mãe dela, para ela viajar comigo, exigiu que casasse, a gente casou. E, e eu adoro ela até hoje e tal, mas ela e eu tínhamos a certeza de que nunca teríamos filho, porque nosso modelo era Sartre e Simone de Beauvoir. Aliás, no livro, num dos livros do Paul, num dos livros do Paul, Qué bueno. num dos livros do Paul, eu adoro, me comove quando ele escreve sobre o turbante de Simone de Beauvoir, entendeu? E, no entanto, eu tive dificuldade por causa de você ter sido. Seja, há uma questão geracional, sim, né? Porque é, essa, essa aproximação com os pós-estruturalistas, para mim, foi e é, de uma certa forma, problemática. Porque eu era muito sartreano, digamos assim, porque Ajá. tem um cara aqui que era um pensador de direita, mas de direita liberal, muito bom, de nível muito alto, José Guilherme Melchior, que, para me agredir, disse que mas também John Lennon e as figuras os cantores que são tomados por intelectuais são subintelectuais de miolo mole. E eu gosto. Então, eu sou esse tipo, entendeu? Bueno, esos siempre son blancos. ¿No? Então eu, é engraçado, porque eu li, a primeira coisa que eu li que tem a ver com isso que veio acontecer na coisa francesa, e que eu senti logo uma, diferença para Sartre que me fascinou, foi Lévi-Strauss, Os Tristes Trópicos, que me Ajá, foi dado de presente por um claro. cineasta brasileiro que roubou da casa de alguém, porque viu esse livro na casa de alguém, de algum amigo dele, e como o nosso movimento tinha sido apelidado de tropicalismo, o livro chama-se Tristes Trópicos, e ele roubou. Ele também tinha ouvido dizer que o autor Lévi-Strauss era muito considerado, muito prestigiado, respeitado, de altíssimo nível, e me deu de presente. Aí fui dar uma olhada, fiquei apaixonado por Lévi-Strauss, achei o texto lindíssimo. Tristes Trópicos é um livro de uma beleza estupenda e sugere diversas coisas incríveis que botou Sartre em perspectiva para mim. Então, isso entrou. E logo depois, alguém me veio com um livro de Foucault. Mm. Isso já li entre depois da prisão, porque o Tristes Trópicos eu li em 68. Mas depois da prisão eu li Claro. alguma coisa de Foucault e As Palavras e as Coisas, né? E achei muito brilhante, assim, um brilho intelectual muito grande. E depois eu deixei de ler Foucault, achei ele meio uma confusão, entendeu? E quando eu voltei de Londres, alguém me deu o livro de Deleuze, O Anti-Édipo. E Ajá, eu li e achei, eu claro. ficava rindo, Wow. de tanta maluquice que tinha. Eu lia, ficava rindo, comentando com alguns amigos, mas ao mesmo tempo um pouco fascinado. E curiosamente, porque Foucault é assim, como se fosse uma lucidez exagerada, uma inteligência assim que aparece no escrito, né?
muito luminosa em si mesma, né? Muita clareza na inteligibilidade do que ele está querendo transmitir. Mas tem bom, e Deleuze não. Deleuze é uma escrita enigmática, ¿no? Enigmática. Bueno, Deleuze, sí, decía yo Caetano, Deleuze y Guattari, porque ese libro lo escribió con Guattari, que en el fondo tiene gran importancia al final en Brasil también, ¿no? Porque no lo conociste nunca a Guattari, ¿o sí? ¿Lo llegaste a conocer? No. Claro. No. Claro, porque Guattari, yo creo que los viajes de Guattari a Brasil fueron muy importantes tanto para Brasil como para Guattari mismo, ¿no? En el fondo siempre decimos Deleuze, pero Guattari al final, sobre todo en el Antiedipo, realmente que creo que fue una influencia muy importante, ¿no? Pero claro, tú no conociste luego a Deleuze a Guattari cuando vino a Brasil. Yo no conocí. Quería aprovechar lo que estaba diciendo Caetano hace un momento sobre su familia y sobre la relación que sus padres tenían con la sexualidad de Caetano. Y en tu caso, Paul, evidentemente es una circunstancia familiar totalmente diferente, padres que crecieron en el franquismo y que tuvieron mucha dificultad en aceptar el viaje que estaba realizando su hijo. Y que sin embargo llega finalmente a la reconciliación, pero quisiera, después de haber oído a Caetano, quisiera oír la postura de tus padres en relación a tu transición y a tu cruce. Bueno, yo diría que más únicamente que a mi transición, yo creo que claro, yo nací en un contexto del norte de España, en una familia, yo no diría que franquista, sino que, bueno, en una zona que era franquista y en la que mis padres de alguna manera también creo por un contexto que no era un contexto intelectual en absoluto, ¿no? Creo que eso es muy importante porque mi padre tenía un garaje, era por tanto un hombre que trabajaba manualmente, ¿no? Y en mi casa no había libros, era un lugar en el que realmente, y claro, de alguna manera mis padres, tanto mis padres como mis abuelos, ¿no? Que crecieron en la cultura del miedo y de la violencia del fascismo. Y creo que para mí eso es algo que he ido comprendiendo más tarde, ¿no? Porque al principio, evidentemente, casi, es decir, que cuando yo me fui de España, me fui con 22 años, me fui para Estados Unidos y solo casi tardé como 10 o 15 años en darme cuenta de que lo que yo había vivido en la infancia era fascismo, ¿no? Y creo que en parte a lo mejor mi reacción en el fondo tan virulenta quizá últimamente, ¿no? a un giro hacia la derecha que se está produciendo obviamente en Brasil, pero que también ha tenido lugar en Estados Unidos, pero que también está en Francia, muy presente en Europa, porque bueno, Europa no se puede decir que sea tampoco una excepción, es decir, evidentemente no tenemos a Bolsonaro, no hemos tenido a Trump, pero las políticas del conjunto de la Comunidad Europea han sido de una terrible brutalidad, sobre todo frente a la migración de los exiliados que venían de los contextos tanto del África como árabes, ¿no? Y ahí ha habido, creo que, una brutalidad comparable a la que se ha producido en otros contextos, digamos, más populistas o neonacionalistas, como podría ser el de Brasil o el de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ha sido cuando en el encuentro con esa cultura neofascista, cuando de alguna manera toda la memoria del fascismo, de ese fascismo que creo que era una memoria casi ya ni infantil, sino casi yo diría como de prematura, ¿no? Porque era la memoria de mis primeros años de vida, pero que era una memoria también que estaba en toda la cultura de mis padres, ¿no? Que en el fondo vivieron bajo esa cultura de la que hablaba ahora Cayetano, ¿no? Es decir, de una cultura en el que la masculinidad, y yo creo que eso es importante que lo leamos también, no solamente como fascistas, sino como una cultura patriarcal y colonial,
en la que la masculinidad y la masculinidad soberana se define como el uso legítimo de la violencia. Eso es lo que define la masculinidad. Creo que ese es uno de los grandes problemas desde un punto de vista filosófico y político, uno de los grandes problemas de la historia reciente, de la historia de la modernidad reciente, y uno de los cambios fundamentales con los que nos vamos a tener que enfrentar en estos próximos años. Si queremos... Max Weber aplicado al individuo. Exacto. Max Weber hablaba del Estado como el monopolio legítimo de la violencia. Lo que le pasó por alto a Max Weber, incluso le pasó por alto a Foucault, incluso le pasó por alto a Deleuze y a Guattari, es que el monopolio legítimo de la violencia está históricamente asignado a un conjunto de cuerpos que son reconocidos como cuerpos soberanos, frente a los cuales todos los otros cuerpos son pensados como subalternos, ¿no? Y ese cuerpo es el cuerpo masculino, el cuerpo evidentemente también blanco, un cuerpo marcado por unas teorías políticas y científicas de la modernidad que van a inventar la noción de raza como también una forma de adquisición de soberanía política para los colonos. Y claro, esa cultura obviamente es compartida, es decir, comienza con el despliegue colonial europeo en el siglo XV, es compartida por la cultura española y portuguesa, de alguna manera atraviesa toda la historia de América, de la América colonial, atraviesa también la historia de la destrucción tanto de los pueblos indígenas y aborígenes de las Américas, o de lo que se llama las Américas de manera absurda, ¿no? Pero también la historia después de la esclavitud, de la trata transatlántica. Y por tanto, es decir, yo creo que es muy importante darnos cuenta que hay en el fondo que esa historia de la modernidad colonial es también una historia del patriarcado y que ha fabricado algunos cuerpos como cuerpos soberanos y otros como cuerpos subalternos, pero que los ha fabricado como soberanos, y fijaos que esto es lo que más me parece absolutamente espeluznante, los ha fabricado precisamente a través de concederles el monopolio legítimo de la violencia. Es decir, que históricamente, ¿qué es un hombre blanco? Es aquel que tiene el monopolio de la violencia y que por tanto puede herir, puede violar, puede matar, puede consumir, puede destrozar, puede producir y reproducir, es decir, todo eso, ¿no? Y claro, eso creo que llega de alguna manera como a un clímax político, diría casi como teatral, en las formas de fascismo neonacionalista, ¿no? Y nacionalista. Primero, evidentemente, en la historia de Europa siempre se habla evidentemente de la Segunda Guerra Mundial, pero como bien nos enseña M. Césaire, es decir, esa historia ya comienza durante la colonización, ¿no? Entonces yo creo que por eso yo estoy convencido de que vivimos un momento absolutamente extraordinario, ¿no? Para mí un momento absolutamente bello. O sea, no... Fíjate que a veces, y sobre todo estos días que estaba leyendo el libro de Caetano y que por tanto me di perfectamente cuenta de que justamente cuando Caetano salía de la cárcel y cuando iba a ser exiliado era justo el momento que yo nacía, ¿no? O sea que había ahí como, es decir, aquello que también esa enorme violencia en el fondo colonial y patriarcal, fijaos a lo que de alguna manera llevó, es decir, el clímax de esa violencia patriarcal y colonial son las culturas fascistas europeas, los fascismos de la llamada América Latina y evidentemente un conjunto de guerras que van a culminar en, si queréis, la explosión de Hiroshima y Nagasaki y después, es decir, que se han perpetuado porque vivimos en un estado, creo que eso es muy importante que lo recordemos, ¿no? Que vivimos en un estado absoluto de guerra política, de guerra económica, de guerra sexual, de desposesión racial, de desposesión de los pueblos indígenas, de destrucción ecológica. Es decir, nuestra tradición política es una tradición necropolítica, es una tradición de la muerte. Hemos gobernado por la violencia y por la muerte. Y ahora
nos queda algo que me parece absolutamente fascinante, tanto como ciudadano, como artista, como cuerpo vivo, es decir, porque yo ya las categorías tradicionales, ¿no?, con las que estamos trabajando, incluso la categoría de ciudadanía, me parece que es decir, ¿qué sentido tiene esa categoría de ciudadanía cuando tantos y tantos cuerpos vivos, humanos, no son reconocidos como ciudadanos? Por ejemplo, cuerpos indígenas, por ejemplo, cuerpos migrantes, por ejemplo, cuerpos trans, por ejemplo, cuerpos que no se adecúan al binarismo de la diferencia sexual, ¿no? Por tanto, más que esas categorías, casi interpelo esa categoría de cuerpo vivo como una categoría radical, pero además que está hoy en el límite, es decir, estamos tocando los límites de las posibilidades de la vida y de la destrucción de la vida en el capitalismo patriarcal y colonial, y por tanto creo que como lo que os digo, es decir, como cuerpo vivo, si queréis, como artista, como filósofo, ya sea como una voz poética, es decir, creo que nuestra tarea hoy no puede ser otra que intentar inventar tecnologías de gobierno. Cuando digo tecnologías de gobierno no hay que asustarse pensando que sea una cosa muy rara, es decir, la tecnología de gobierno puede ser una conversación, es una tecnología de gobierno, ¿no? Es decir, cada vez que escribimos una ley es una tecnología de gobierno. Bien, pues nos toca inventar colectivamente tecnologías de gobierno que no sean necropolíticas, que no sean tecnologías de la muerte, que puedan ser... Sí. ¿Te sientes optimista? Porque tú siempre comparas o contrapunteas tu transición personal con movimientos sociales y transformaciones sociales. Claro. Pero tú te sientes optimista de que nos estamos moviendo todos en la dirección correcta. Yo soy patológicamente optimista, mi optimismo es patológico, es decir, que incluso en los peores momentos a veces yo digo, ¿de dónde sale este optimismo? Que ya es como que no sé cómo curármelo, ¿no? Que alguien me cure de este optimismo. Pero también para mí el optimismo es una de mis, casi como yo diría, uno de los axiomas de mis protocolos políticos, ¿no? Es decir, vivimos en un contexto que está dominado por el miedo social, por el miedo al otro, por la xenofobia, de alguna manera casi todo el discurso populista o neonacionalista contemporáneo tiene que ver precisamente con las retóricas del miedo. Y yo, desde siempre, para mí la estrategia es justamente la contraria, ¿no? Es decir, la estrategia es el entusiasmo, una especie de entusiasmo que es a raudales, ¿no? Que lo desborda todo, incluso allí donde ya aparentemente no quedan condiciones para el entusiasmo, ¿no? Y yo creo que yo soy optimista, aparte de por esta condición patológica. Lo voy a decir ahora como filósofo, casi como soy optimista en el sentido de, fijaos, como un arquitecto, por ejemplo, que va a ver un edificio y alguien le pregunta, oiga, mire, ¿qué piensa usted de este edificio? Y dice, mire, yo creo que está en punto de derrumbe, ¿no? Bueno, pues yo creo que como filósofo le puedo decir lo mismo de la epistemología patriarcal y colonial. Es decir, la epistemología patriarcal y colonial está derrumbándose. Otra cosa es que la cuestión es cómo vamos a vivir en las ruinas del capitalismo. Esa es una cuestión muy importante. Pero esto colapsa, o sea, eso es seguro. Vamos al derrumbe, no solamente, no estoy hablando aquí ya de las teorías del colapso, de todo esto, ¿no? Es decir, no, estoy hablando de un colapso epistémico. Estoy hablando de que las nociones tradicionales, precisamente de esas de las que hablaba Caetano cuando decía, bueno, es que no es cómo se define, y me encantaba esta definición de la verdad tropical. Quizá hasta yo mismo deba definirme, es decir, cuando alguien me pregunte, le tenga que decir, bueno, mire, mi verdad tropical, ¿no? Es decir, bueno, pues evidentemente hoy estamos poniendo en cuestión no solamente la noción de heterosexualidad, homosexualidad, sino la noción también incluso del propio binarismo sexual. Creo que es la gran diferencia es que antes, fijaos, en tu generación, Caetano, estabais, es decir, incluso el poema que leíamos ahora
Svatayeva, ¿no? Es decir, claro, la cuestión es que todo el mundo, el mundo entero, la realidad entera está dividida en masculino, femenino, heterosexual, homosexual, con lo cual te toca elegir o acá o allá, este o le otro, o los dos, claro. Pero en realidad lo que ocurre es que ese binarismo no es más que un mapa, no es más que una epistemología, y es una epistemología que corresponde al patriarcado colonial. La cuestión ahora es si podemos inventar una epistemología que pueda reconocer la radical multiplicidad de la vida y que por tanto no sea una epistemología binaria, sino que sea una epistemología multiaxial, es decir, que va a ir en todas las direcciones, que por tanto ya no sea masculino, femenino, heterosexual, homosexual. Mi propia experiencia, por eso yo digo que soy un disidente del sistema sexo-género, es que evidentemente cuando uno es trans y ya no se define como hombre y como mujer, pues fijaos el ridículo de la cuestión de homosexualidad y heterosexualidad. Porque es decir, para mí, yo veo la diferencia sexual como una forma de discriminación, hasta que no lleguemos a ver, es decir, vemos la diferencia racial como una forma de discriminación. Sí, tendríamos que ver la diferencia sexual como una forma de discriminación. ¿Cómo es posible que cada vez que veamos a alguien lo primero que digamos es un hombre, una mujer, un hombre, una mujer? Dios mío. Es decir, salgamos de ese binarismo absolutamente normativo y seamos capaces de observar la multiplicidad radical de la vida, ¿no? Entonces, esa es la tarea y claro, como filósofo, ¿cómo queréis que sea pesimista en esta situación? Es decir, después de 500 años de colonialismo patriarcal, después de 500 años vamos acercándonos hacia el colapso de este sistema epistémico. Pues como filósofo estoy bailando, vamos, o sea, es que me parece fenomenal. Otra cosa, lo que os digo, es cómo la cuestión de qué vamos a hacer con todas estas ruinas y cómo vamos a llevar, es decir, cómo se va a llevar a cabo el colapso de ese edificio epistémico, porque claro, lo que sí que estamos viendo es un conjunto de intentos políticos de alguna manera de solidificar o de reorganizar esa epistemología patriarcal y colonial. Eso es lo que está sucediendo con Bolsonaro en Brasil, lo que está sucediendo o sucedía antes en Estados Unidos, lo que está sucediendo con la extrema derecha en Europa, en Polonia y en Turquía. Es decir, es ese intento desesperado de fijar una epistemología que se viene abajo. Pero creo que ya... Quiero leer una cita de Caetano que dice, la voy a leer en portugués. Vale, perfecto. Paso aquí al... Caetano diz, e acho que foi numa entrevista, diz, todos os meus sonhos buscam o jeito de usarmos nossa anomalia para criar um novo modo coletivo de ser. Acho que tem exatamente a ver com o que está falando Paul. E então eu queria perguntar para você, Caetano, se você sente o mesmo entusiasmo, a mesma energia, o mesmo optimismo de saber que vamos achar um novo modo coletivo de ser e que vamos ser felizes nas ruínas do capitalismo. Bueno, felices, eso yo no les dije, no les prometí felicidad, esto ya... Mas eu tenho um otimismo programático. Não tenho, talvez, o otimismo patológico que Paul tem. Invejo muito, porque isso é um sentimento que vem. E eu tenho um otimismo programático. E essa fala minha aí numa entrevista, eu estava me referindo ao Brasil, por causa da nossa situação, a anomalia Brasil, entende? Por causa inclusive o fato de nós falarmos português. Isso tem um grande peso, porque é o maior país da América do Sul, é o segundo maior país das Américas, é o outro gigante no hemisfério ocidental, e nós falamos português. E somos, assim, uma versão, embora
territorialmente em dimensões continentais, uma mais densa que qualquer outra exibição das consequências do colonialismo. Nós somos um país colônia, não é? Em sua origem, e para onde veio o maior número de negros escravizados da África. Nós temos talvez uma maioria de população negra ou de, como eles chamam hoje, pardo. Né? Eu sou pardo, porque meu pai era mulato, eu sou mulato. Meu cabelo, depois de velho, ficou mais mole, mas era mais crespo. E, então, o Brasil, sendo essa... Foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Ao mesmo tempo, tinha uma população não escrava negra no Brasil, quando veio a abolição, enorme, entendeu? A possibilidade de comprar ou ganhar alforria, né, para os escravos era um negócio abundante aqui. E então é uma formação de país colonial muito peculiar, porque diferentemente dos países de língua espanhola, que se pulverizaram em vários países de tamanho médio ou pequeno, o Brasil manteve, por peculiaridade da história portuguesa também, uma unidade territorial e linguística num pedaço enorme da América, entendeu? Então, essa anomalia, o próprio português, eu fiz uma canção recentemente que fala: o português é um negro entre as eurolínguas, entendeu? E isso é parte de um negócio, de uma música maluca que eu fiz recentemente, que ainda nem gravei nem nada. Falei esse verso fora de contexto, parece uma maluquice, mas essa maluquice está falando da anomalia Brasil. E eu tenho um otimismo programático de crer que não pode uma oportunidade dessa, tão gigantescamente anômala, não assumir a responsabilidade de dizer: temos a oportunidade de criar um mundo novo, de mudar esse negócio todo, entendeu? Toda essa coisa que Paul estava falando da coerência do poder branco masculino na história da colonização é um negócio que renasceu. Por exemplo, recentemente eu li mais livros de Losurdo, que é um pensador comunista italiano, do que outras coisas que eu vinha lendo antes, por causa disso, por ele enfatizar, né, na luta comunista anticapitalista a luta contra a história colonial, mas em termos que me pareceram muito adequados à minha experiência da vida brasileira, entendeu? E então o meu otimismo é um otimismo programático por uma necessidade de responsabilidade, entendeu? E porque nós temos aqui uma oportunidade de contribuir de uma maneira que ninguém tem as ferramentas que nós temos para fazer. Talvez nós não façamos nada, mas eu tenho o otimismo programático de manter a responsabilidade de tentar fazer. Entende? Isso tem uma ligação muito grande com o projeto
ambicioso que Paul descreveu, que é o dele, e que já encontrei nos livros dele e tal. Aliás, adorei que a tradução de Cruce para o português no título do livro dele, que saiu agora aqui, com os artigos do Libération, tivesse sido a tradução de Cruce travessia, né? E, evidentemente, é a tradução mais correta. Mas Cruce... Fantástico. Cruce tem algo de encruzilhada, de cruz. E travessia tem algo de atravessar, de atravessar. E isso leva na verdade, para talvez a maior obra literária brasileira do século XX, que é Grande Sertão Veredas. Entendeu? Então, eu fiquei pensando no Paul, que todos os livros dele que eu li Testo Junkie, li esse de Urano, né? Que tem esse subtítulo, tem travessia no subtítulo, e li o Manifesto Contrasexual. Aliás, no Manifesto Contrasexual tem uma coisa muito boa, que tudo é muito interessante, mas uma coisa muito boa para mim, que é o seu resumo da questão do entendimento de Deleuze. Porque eu gostei, eu ria do Antiédipo, mas gostei muito do Proust lido por Deleuze, porque eu sou louco por Proust, acho Proust a coisa mais linda do mundo. No entanto, como Nietzsche, eu sou pela amizade mais do que pelo amor, e tenho um grande desprezo pelo ciúme. E o caminho de Proust é totalmente o oposto disso. Ele desprezava a amizade, enaltecia o amor, e o ciúme é o centro do livro dele. Mas o livro de Deleuze sobre Proust faz uma equação desses elementos que me explicam. E até em Verdade Tropical eu faço um elogio rápido a Deleuze, digo que ele é mais simpático, embora ele seja muito menos compreensível do que Foucault, mas ele é mais simpático. E eu elogio rapidamente Deleuze sobre Proust, dizendo assim, que estou com Deleuze sobre Proust. E fica parecendo uma coisa pedante de quem está querendo entrar nessa onda de... Eu não estudo essas pessoas, li uma coisa... Eu leio desorganizadamente. Eu leio o livro, eu sou subintelectual de miolo mole. Eu leio o livro que me cai na mão, porque alguém me deu, porque eu achei, ou então porque eu vou procurar por uma questão pontual. Mas depois eu não sei onde guardei o livro, não organizo na estante, fica na minha cabeça. Eu tinha muita confiança na minha memória, agora aos 78 anos não posso mais ter esse luxo, mas não tenho o hábito de organizar as coisas. Eu sou o último, como é que se diz, arquivista do mundo. Eu sou o pior, eu sou incapaz de criar um arquivo e nunca tive uma equipe para trabalhar para isso. Caetano, isso para mim. Eu queria dizer que eu lembrei também vai lá. Não, pedindo todas as desculpas, só para dizer que eu não estou deixando de responder a sua pergunta. Tudo isso é para dizer que eu tenho esperança, sim, e esse texto que você leu faz sentido e tem essas ligações que eu estava dizendo com... Eu ia me entrar na travessia por causa do Grande Sertão Veredas, mas depois talvez a gente entre, talvez não, por causa de Adorim. Eu pensei, lendo a Paul, eu pensei no Guimarães Rosa também, no conto aquele A Terceira Margem do Rio. A Terceira Margem do Rio. Mas acho que isso daria para outra mesa. Infelizmente não temos tempo, estamos chegando até o final, mas eu queria talvez acabar só com uma pergunta bem pontual para o Paul, que temos que responder rapidamente, mas Paul,
la transición que anhelas y a la que nos animas. Sí. Perdón. Sí. Castellano, ok. Pero, la transición que tú anhelas y a la que nos animas, ¿tiene un punto de llegada o es una transición permanente? Y esto lo vas a tener que responder en 1 minuto. Sí, bueno, yo creo que es bastante sencillo, precisamente porque yo estoy poniendo en cuestión esa epistemología binaria. Evidentemente, si no hay binario, la transición no es el ir de un lugar a otro, ¿no? Claro que yo decía, me interesa lo que decía ahora Cayetano con respecto a la traducción de cruce y de transición o de travesía, ¿no? Y yo pensé mucho en cómo llamarlo también, ¿no? Si travesía o... Pero tengo que decir que precisamente porque por las arquitecturas de poder del régimen binario que hacen que la frontera sea realmente un lugar tremendamente peligroso, en el que el cuerpo de alguna manera pierde todo estatuto de reconocimiento político y queda totalmente digamos, expuesto, ¿no? a la violencia tanto del Estado como la violencia social y política, yo me di cuenta que el cruce era muy importante, es decir, que el momento de cruce, es decir, yo creo que esa travesía es infinita y que precisamente no es desde mi punto de vista, luego hay 1000 experiencias de la posición trans. Hay, por ejemplo, mucha gente que piensa que efectivamente es el cambio de un género al otro, etcétera, ¿no? Y todas las posiciones las respeto, pero en términos filosóficos yo diría que no es el tránsito de un lugar a otro ni de una posición a otra, sino precisamente esa travesía infinita. Pero es verdad que los momentos de cruce, que son precisamente esos momentos de gran posesión y de gran vulnerabilidad política, son tremendamente importantes, ¿no? Porque a pesar de que en mi discurso que tengo esta especie de anhelo o de casi como un resorte, ¿no? Es decir, algo que surge inmediatamente, que es muy optimista, es verdad también que tenemos que reconocer que es importante decirlo, ¿no? Que por ejemplo, el cuerpo trans, aquellos cuerpos que por su condición amenazan precisamente la condición binaria del sistema, ya sea en términos de nacionalidad, por ejemplo, en el caso de la migración, ya sea en el caso de las personas intersexuales, las personas transexuales, son aquellas que evidentemente están sometidas a mayor violencia. Y por tanto, es decir, mi discurso tremendamente optimista, en el fondo también es un discurso de huida. Es decir, a lo que os invito también es, frente a esa cultura de la violencia, en el fondo, es decir, a ser capaces de decir, bueno, necesitamos hacer una transición global, política, tanto de género como sexual, como dejar atrás la epistemología racial, y precisamente para poder, si es posible, ¿no?, también alejarnos de esas condiciones de violencia extrema. Paul, muchas gracias. Gostaria que esta conversa continuasse por muito mais tempo. Infelizmente, temos que encerrar esta mesa, mas eu quero agradecer aos nossos autores convidados. Muito obrigado, Paul. Muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. Aparte, bueno, yo podría estar toda la vida escuchando a Cayetano, ¿no? Escuchando como él dice, que no tiene archivo, pero probablemente no te hace falta archivo, porque, o sea, yo más que un archivista, eres como un acróbata, ¿no? O sea, que es una maravilla escucharte, ¿no? Es todo el siglo que se despliega ante nosotros. Es maravilloso. Muito, muito obrigado, Caetano. Agradecemos muito. Muito obrigado. Só quero dizer que a última palavra do Grande Sertão Veredas é travessia. Guimarães Rosa diz: diabo não há. O que existe é homem humano. Travessia. Travessia. E deixa eu contar uma coisa rápida. Um grande poeta brasileiro, Manuel Bandeira, escreveu uma carta para Guimarães Rosa quando o Grande Sertão Veredas saiu. E na carta ele elogia muito a linguagem e diz assim: uma pergunta, Rosa, por que você não manteve Diadorim homem até o fim? Então, o meu psicanalista disse que essa pergunta é estúpida.
Eu acho que essa pergunta é fascinante, porque é feita por um grande poeta que era heterossexual, poeta hétero, que estava reclamando por que o grande amor homossexual de Geobaldo, o personagem central, que é o narrador do livro, se apaixona pelo outro jagunço, passa um livro deste tamanho, apaixonado, até no fim, quando o jagunço morre, ele descobre que o jagunço era mulher. Ele não tinha tido nada porque não sabia. E então o Manuel Bandeira, um dos maiores poetas do Brasil, escreveu perguntando por que você não manteve de Adorim o homem até o fim? Wow. Esta novela que no conozco, bueno, o sea, menudo regalo, porque yo voy a leer esta novela. Wow. ¿Cómo se llama la traducción en castellano de esta novela? No sé si hay una traducción en castellano, debe haber, porque es muy conocida. Hay una traducción, Veredas. Grande Sertão Veredas. Sí, el autor sí, pero el nombre de la novela. Vamos a hacer una promesa. Y es que después de que Paul lea Gran Sertão Veredas, nos vamos a volver a encontrar. Vale. Vale, de acuerdo. Otra hora de discusión. Perfecto, perfecto. Pero por ahora, por enquanto, agradezco mucho a vocês dois. Gracias. Muito obrigado ao público. Caetano, fantástico, Caetano. Um prazer, Paul. Muito obrigado. Sí, muito obrigado. Y combinado. Gracias. Y gracias, Alicia, por la traducción maravillosa. Um apartamento em Urano. Em termos biológicos, afirmar que são necessários um homem e uma mulher para levar a cabo um processo de reprodução sexual é tão ridículo quanto eram, em outros tempos, as afirmações de que a reprodução só aconteceria entre dois corpos que partilhassem a mesma religião, o mesmo sangue, a mesma cor de pele ou o mesmo status social. Da mesma maneira que, enquanto estamos presos, não cremos na vida livre, que não podemos esquecer. Uma vez soltos, esquecemos a coerência interna da vida na prisão, de cuja realidade, no entanto, não duvidamos. Hoje sei que saí, venho saindo da prisão como quem sai de um sonho. Ao passo que, enquanto preso, eu julgava que Santo Amaro, o solar da fossa e a TV Record é que tinham sido um sonho do qual não era possível sair.
Música